O céu não anunciava paz, mas juízo. As nuvens negras se acumulavam como exércitos ocultos acima de Jerusalém. Relâmpagos rasgavam a noite como espadas flamejantes, e cada trovão parecia carregar a voz do trono. No meio das ruínas, duas silhuetas permaneciam de pé, imóveis, como se desafiassem o caos. Homens, anjos, espíritos, ou apenas reflexos de algo maior, escondido atrás do véu do visível. Um deles segurava um cajado antigo, marcado por fogo e pragas. O outro, um pergaminho selado, contendo uma verdade que queimava mais do que qualquer inferno. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo, e quando seus pés tocaram o pó daquela cidade profanada, a terra tremeu. O que estamos prestes a desvendar não é apenas uma profecia esquecida. É uma ameaça, é um aviso, é um código revelado no tempo do fim. Sobre dois seres, duas testemunhas que carregam em si o juízo de Deus, e talvez elas já estejam entre nós. Apocalipse capítulo 11. Dois personagens misteriosos emergem da narrativa profética. Eles profetizam por 1260 dias. Estão vestidos de pano de saco, sinal de luto, arrependimento, juízo iminente. Eles têm autoridade para fechar o céu, para transformar águas em sangue, para ferir a terra com pragas, para devorar com fogo qualquer um que tente impedi-los. Mas quem são eles? Ao longo dos séculos, estudiosos, rabinos, místicos e pastores tentaram responder. Muitos apontam para Elias, o profeta que não provou a morte e foi arrebatado em fogo. Outros dizem que seria Moisés, o legislador que enfrentou o faraó, cujas pragas ecoam nas pragas do Apocalipse. Há ainda os que defendem Enoque, o homem que andou com Deus e já não estava, como um símbolo dos justos arrebatados antes do juízo. E se for Elias e Moisés, então estamos diante de uma reencarnação? Não. Nada nas Escrituras apoia essa ideia, mas sim de um retorno profético. Afinal, os dois aparecem juntos no Monte da Transfiguração. Cristo reluz em glória, e ao lado dele, Moisés e Elias, a lei, os profetas, testemunhas da identidade do Messias. Mas há algo mais profundo aqui. Essas duas testemunhas não são apenas dois homens. São dois princípios eternos, duas vozes que nunca se calaram, duas colunas que sustentam o juízo, justiça e verdade. O Apocalipse diz que elas têm o poder de ferir a terra, mas também que elas são assassinadas, mortas pela besta que sobe do abismo. Seus corpos ficam expostos por 3 dias e meio, e o mundo celebra a morte delas. Por quê? Porque elas incomodam. Porque denunciam, porque não se dobram ao sistema da besta. Elas não vendem promessas, elas não negociam o altar, elas não se vestem de entretenimento religioso. Elas são o grito final, antes do colapso. E agora, aqui está o ponto onde tudo muda. E se elas já estiverem aqui? E se não forem homens com mantos, mas movimentos invisíveis? E se forem duas manifestações espirituais, que já estão operando nos bastidores da história? E se o que João viu foi uma visão simbólica representando algo que o mundo não está preparado para enxergar? Pense, estamos numa geração que odeia a profecia verdadeira, que silencia quem confronta, que celebra a morte da consciência, que faz piada com o juízo. Uma geração que mata quem ainda tem coragem de clamar no deserto, e depois festeja. Não parece familiar? E se essas duas testemunhas forem vozes proféticas que não se calaram, ministérios que continuam denunciando o pecado, mesmo sendo perseguidos, homens e mulheres que não se dobraram, que ainda choram diante do altar, que ainda não se renderam à apostasia disfarçada de avivamento? Elas já estão aqui? Observe, quem ainda confronta o pecado é silenciado. Quem prega arrependimento é cancelado. Quem denuncia o falso evangelho é visto como inimigo. E as testemunhas caem. Mas o Apocalipse diz
que depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entra nelas novamente, e elas ressuscitam, diante de todos, e um grande terror cai sobre os que as contemplam. É por isso que este vídeo existe, não para te entreter, mas para te alertar. Você está vivendo o tempo das testemunhas, e a besta está caçando. Mas Deus está marcando os que ainda não se venderam, e quem sabe, você seja um deles. Mas se elas já estão aqui, por que ninguém percebe? Porque as verdadeiras testemunhas não aparecem em palcos iluminados. Elas não estão nos holofotes da religião. Elas não têm multidões aplaudindo. Elas não possuem contratos milionários com gravadoras. Elas andam entre as ruínas, como fantasmas vivos, sussurrando ao mundo que o tempo está se esgotando. Elas não agradam, elas confrontam. O Apocalipse diz que elas profetizam por 1260 dias. Esse número não é aleatório. 3 anos e meio, o mesmo tempo que Elias ficou escondido, quando o céu foi fechado. O mesmo tempo que a besta domina o mundo no fim. O mesmo tempo que o anticristo estabelece seu sistema. 3 anos e meio de silêncio divino para muitos, mas também 3 anos e meio de voz profética para quem ouve. E o que elas falam? Elas clamam contra a idolatria no templo. Elas gritam contra a prostituição espiritual. Elas denunciam o comércio da fé. Elas choram pelas almas enganadas. Elas anunciam o juízo que virá. Mas poucos querem ouvir. E então, o mundo se cansa delas e as mata. Sim, as mata. Não com espadas, mas com desprezo, com zombaria, com silêncio institucional, com rejeição sistemática. Elas são expostas, humilhadas, canceladas, e os cadáveres proféticos dessas testemunhas jazem nas praças espirituais de Sodoma e Egito, como diz o texto, símbolos de pecado e escravidão, símbolos de um mundo que rejeita a verdade. E o mundo celebra. O povo envia presentes uns aos outros, como se finalmente tivessem vencido a última ameaça. Como se, com a morte das testemunhas, Deus também tivesse se calado. Mas então, o texto diz que, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nelas. E elas se puseram de pé, e grande temor caiu sobre todos, porque a verdade não morre. Ela apenas espera. Ela apenas silencia, por um tempo. E quando ressuscita, ela não pede desculpas. Agora pare e pense. E se esses 3 dias e meio forem um ciclo espiritual? E se as vozes que estão hoje silenciadas forem justamente aquelas que Deus está prestes a levantar? Talvez você conheça alguém assim. Alguém que foi rejeitado por falar a verdade. Alguém que não se adaptou ao sistema. Alguém que gemeu, chorou, foi ferido e caiu. Mas ainda está vivo. Ainda está esperando o sopro do trono. E quando esse sopro vier, nada poderá impedi-lo. Essas testemunhas são espelhos. Elas nos mostram quem somos e quem poderíamos ser. Talvez você tenha nascido para ser uma delas, não para agradar, mas para incendiar, não para entreter, mas para profetizar, não para construir palácios, mas para preparar o caminho do rei. E talvez você esteja no exato tempo do silêncio. O tempo em que tudo parece ter morrido. O tempo em que sua voz foi calada. O tempo em que ninguém te ouve. Em que o mundo parece ter vencido. Mas isso não é o fim, é o intervalo. É o momento que antecede a respiração profética de Deus. Porque quando ele sopra, as testemunhas se levantam. E quando elas se levantam, a besta treme. O sistema se agita. As estruturas apodrecidas rangem, os falsos altares desmoronam, porque a presença delas carrega juízo, e a autoridade que elas têm não vem de aplausos nem de seguidores, mas do trono. Se alguém quiser lhes causar dano, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Isso é literal? Talvez, mas também é espiritual. O fogo aqui é a palavra que consome. A verdade que queima. A denúncia que incendeia consciências adormecidas.
o clamor que rasga céus e terra. As testemunhas não discutem, elas declaram, elas anunciam, elas apontam. E o mundo, que aprendeu a negociar tudo, não sabe lidar com isso. Por isso elas são odiadas, porque não tem preço, porque não tem medo, porque não tem rabo preso. E Deus as conhece, as envia, as guarda, mesmo quando morrem, mesmo quando caem, mesmo quando ninguém mais acredita nelas. O trono ainda acredita. Então agora, a pergunta final. E se você for uma delas? E se você sempre foi rejeitado porque nasceu para não se moldar? E se o silêncio da sua vida for só o prelúdio da ressurreição? Deus nunca levantou multidões. Ele sempre levantou testemunhas, sozinhas, despidas, perseguidas, mas cheias da glória que consome. Talvez hoje você precise apenas fazer uma oração, não pedindo bênçãos, mas pedindo fogo. Não pedindo aplausos, mas pedindo coragem. Coragem para ser uma das testemunhas, mesmo que isso custe tudo. Porque, no fim, as testemunhas vencem. Elas sobem para o céu numa nuvem, diante de todos, e um grande terremoto sacode a terra, e 7.000 morrem. Mas aqueles que sobrevivem, finalmente, glorificam a Deus. Sim, o ministério das duas testemunhas termina em glória, mas também em destruição. Porque quando Deus levanta, nada permanece do mesmo jeito. Então, se você sentiu esse chamado, se isso queimou em você, comente aqui, eu sou uma testemunha, e compartilhe isso com alguém que também foi silenciado. Porque talvez hoje seja o dia em que Deus sopra sobre os ossos que caíram e faz se levantar um exército de testemunhas.